Vamos mergulhar hoje numa das obras mais importantes de todos os tempos. Uma história que caminha naquela linha bem fininha, sabe? Entre o que a gente chama de loucura e o mais puro idealismo. Vamos tentar entender a jornada de um homem que, de tanto amar as histórias, resolveu desafiar o mundo real. E o ponto de partida é até simples, mas muito poderoso. Imagina só, um fidalgo espanhol que mergulha tão fundo em romances de cavalaria que, de repente, já não sabe mais o que é ficção e o que é fato. A fantasia vira o mapa da vida dele. E é aí, claro, que a grande aventura começa. Para a gente entender essa história, vamos seguir a jornada dele em 4 grandes momentos. Primeiro, como a fantasia tomou conta de tudo. Depois, o inevitável choque dos seus ideais com a realidade. Aí, a gente vê como a sociedade reagiu a essa excentricidade toda e, por fim, o seu trágico despertar para a sanidade. Então, vamos lá, como é que essa virada de chave acontece? Como alguém deixa de só ler sobre heróis para se transformar no protagonista de uma história que, a princípio, só existe na própria cabeça? Pois é, esse homem, Alonso Quijano, ele não só lia, ele vivia para os livros. Ele se entregava tanto àquelas histórias de heróis, donzelas e monstros que, como o livro diz, o cérebro dele secou. A fronteira entre o real e o imaginário simplesmente sumiu. E ele se convenceu de que o mundo precisava com urgência de um herói como aqueles que ele tanto admirava. E ele decide ser exatamente isso, um cavaleiro andante. Uma figura que segue um código de honra absoluto, sabe? Com a missão de sair pelo mundo para proteger os fracos, para consertar as injustiças. Um ideal maravilhoso, né? Só que nascido de uma mente que já não estava mais em sintonia com a realidade. E é nesse momento que Alonso Quijano morre para dar lugar a Dom Quixote de la Mancha. Ele pega seu cavalo magrinho, que ele chama de Rocinante, veste uma armadura toda improvisada e ainda dedica todas as suas futuras vitórias a uma dama imaginária, a Dulcinea del Toboso. E olha, ele não tá de brincadeira não, hein? Para ele, essa é a missão mais séria do mundo. Certo, mas aí vem a grande questão. O que acontece quando uma pessoa que vive pelas regras da fantasia medieval é solta no mundo real, um mundo pragmático? Bom, é exatamente aqui que o coração da história começa a bater mais forte. Para essa jornada, Quixote precisava de um escudeiro. E ele encontra o Sancho Panza, que é o oposto perfeito dele. Pensa só, enquanto Quixote enxerga o mundo com as lentes do idealismo, da honra, o Sancho via a realidade nua e crua. Ele via a fome, o cansaço, a necessidade de ganhar um trocado. Ele é a voz da razão que o Quixote simplesmente ignora o tempo todo. E assim nasce uma das duplas mais incríveis da literatura. E então chegamos àquela que é talvez a cena mais famosa do livro. Olhando para o campo, Dom Quixote não vê simples moinhos de vento. Não, ele vê, como diz a citação, 30 ou mais desaforados gigantes. Essa frase resume tudo. Mostra como a imaginação dele não só dava uma corzinha à realidade, mas a reescrevia completamente, transformando uma cena comum numa batalha épica. E as aventuras dele seguem mais ou menos esse roteiro. Onde tem um rebanho de ovelhas, ele vê um exército. Onde tem uma pousada simples, ele vê um castelo. E a realidade, claro, sempre vence. De um jeito cômico e muitas vezes doloroso para ele. Mas não importa. Para cada derrota, ele arruma uma explicação fantástica e segue em frente com a sua convicção mais forte do que nunca. E é aqui que a história começa a nos provocar de verdade. A loucura do Quixote faz ele apanhar, claro, mas também dá um propósito gigante para a vida dele. Dá uma direção. Ele vive num mundo mágico cheio de significado. E isso faz a gente se perguntar, o que vale mais afinal? Uma vida guiada por uma ilusão nobre ou uma vida presa a uma realidade que, às vezes, é bem sem graça? É claro que as maluquices do Dom Quixote não passaram despercebidas. E o jeito como o mundo reage a ele vai mudando. Começa com um simples espanto, mas evolui para algo bem mais calculado e cruel. Se no começo o pessoal só ria ou se afastava, na segunda parte do livro a coisa muda. A sociedade resolve participar ativamente da fantasia do Quixote. Um duque e uma duquesa, por puro tédio, o recebem em seu castelo, mas não para ajudar, e sim para usá-lo como se fosse uma atração de circo. Eles montam um verdadeiro teatro com cenários, com atores, só para alimentar as ilusões do Quixote e rir às custas dele e do pobre Sancho. E as brincadeiras vão ficando cada vez mais maldosas. E aí a pergunta se inverte, né? Se o Quixote é louco por viver na sua fantasia, o que a gente pode dizer das pessoas sãs que manipulam essa fantasia, só para humilhar alguém por pura diversão?
E no meio dessa crueldade toda surge um paradoxo. O Dom Quixote, na sua loucura, segue um código de ética e honra impecável. Ele é leal, ele é corajoso, ele é justo, dentro do mundo dele. Já a sociedade sã ao redor se mostra cínica, moralmente vazia. E isso nos força a questionar: será que a verdadeira loucura não é se conformar com um mundo sem ideais? Mas toda jornada, por mais fantástica que seja, uma hora chega ao fim. E para Dom Quixote, o despertar do seu grande sonho de cavalaria é tão melancólico quanto seu começo foi empolgante. A realidade finalmente consegue se impor, mas não de um jeito justo, e sim através de um truque. Um amigo da sua aldeia se disfarça de cavaleiro e o desafia para um duelo. A condição era a seguinte: se Quixote perdesse, teria que abandonar as aventuras e voltar para casa. Fiel ao seu código de honra, Quixote aceita e perde. Essa derrota quebra o espírito dele. Sem aquele propósito que o movia, o corpo do Dom Quixote adoece. E é ali, já no fim da vida, que acontece a reviravolta mais trágica de todas. A febre da fantasia vai embora e a sanidade volta. As últimas palavras dele são de uma clareza que chega a doer. Ao recuperar a razão, ele renega tudo que ele foi como Dom Quixote. A sanidade volta sim, mas com ela vai embora a paixão, a coragem, o idealismo, tudo aquilo que o tornava extraordinário. No fim, Alonso Quijano, o bom, morre como um homem comum, e a magia morre com ele. E a história de Dom Quixote nos deixa com essa provocação. Ele via gigantes em moinhos de vento, é verdade, mas essa visão nascia de um desejo imenso por justiça, por bondade. E aí fica a pergunta: será que, para enfrentar os gigantes reais do nosso tempo, a injustiça, a indiferença, a gente não precisa de um pouquinho desse idealismo teimoso, dessa nobre loucura de acreditar que sim, é possível mudar o mundo?